Deus estava imerso na escuridão e habitava no planeta sem forma num tempo distante. Ele estava sobre as águas majestosas, quando, num momento de grandeza, Deus disse as palavras que durarão para sempre: haja luz. E assim tudo aconteceu. Apareceu a clareza e Deus viu que era excelente. Ele mostrou sua autoridade divina ao discernir a clareza das sombras. Contudo, uma questão teológica fundamental ainda permanece. De onde surgiu Deus quando a terra e o céu eram inexistentes? Porém, Deus já existia quando uma escuridão dominava um informe vazio, sendo mais do que uma simples promessa. Ele descansou maravilhosamente, sozinho em sua divina grandeza. Ele invocou a clareza das sombras, trouxe ordem ao caos e criou o universo a partir do caos. Contudo, a questão ainda permanece. De onde veio Deus? Alguns afirmam que a Terra foi criada por Deus há 6.000 anos. No entanto, sendo filosoficamente coerente e honesto, levanta-se a questão: de onde veio Deus? Além disso, uma vez que entendemos a origem de Deus, como podemos compreender a influência de uma força espiritual em um universo material? Se você acredita que Deus criou o universo, a lógica levanta a questão: quem criou Deus? E assim começa o círculo infinito de questionamentos. Quem criou Deus? E quem criou o Deus que criou Deus? A busca pela verdade se estende além do infinito, testando nossas mentes e nos fazendo pensar sobre as profundezas do desconhecido. Vamos nos aprofundar na questão: quem criou Deus? Assim que nos fazemos esta pergunta, somos confrontados com a intrigante noção de um Deus criado. A pesquisa por si só apresenta apenas um aspecto essencial. A crença em Deus como o Criador é importante para nossa compreensão. No entanto, esta pergunta é intrigante, pois nos obriga a examinar uma razão mais credível: a impossibilidade de que algo surja do nada. Se entendemos que não é possível criar algo a partir do vazio absoluto, chegamos a uma conclusão poderosa. É necessário ter algo eterno e sempre existente. Porém, caso contrário, seriam capturados em um vazio eterno. Portanto, todos nós, de alguma forma, somos obrigados a acreditar que algo sempre existiu. Essa é a única explicação lógica, pois se aceitamos que nada pode surgir do nada, então tanto eu quanto você, que estamos aqui discutindo, somos algo, e essa coisa deve ter existido desde sempre. A ideia de algo eterno, sempre presente, é a chave para compreendermos o enigma da criação. Aqui está a questão: tudo o que sabemos sobre o mundo físico nos leva a duvidar de que algo possa existir eternamente, especialmente desde os anos 30 do século passado, quando a teoria do Big Bang foi amplamente aceita. Nossa compreensão do universo mudou significativamente. De acordo com esta teoria, o universo atual é apenas uma manifestação temporal, a única interação de uma série infinita. Considere as evidências. O universo está em constante mudança. A energia está sendo gradualmente consumida. A segunda lei da termodinâmica, bem estabelecida, nos ensina que a energia se esgota com o tempo. As estrelas estão perdendo sua energia e a expansão do universo parece estar se acelerando, empurrando seus limites para além de nossa compreensão. Tudo isso nos leva a concluir que o mundo físico, como o conhecemos, não é um candidato viável para algo que tenha existido eternamente. Agora, a grande pergunta é: o que quer que tenha existido desde sempre deve ser completamente diferente do que vemos hoje. A fonte de tudo, a causa fundamental, deve ser algo além de nossa compreensão atual. E assim, somos desafiados a explorar qual é a verdadeira natureza desse mistério que transcende o nosso mundo físico. Eu entendo e reconheço verdadeiramente que uma ideia de algo que existe eternamente pode parecer desafiadora, mas eu gostaria de lhe apresentar uma perspectiva diferente. Considere que tudo o que percebemos como realidade contingente, ou seja, as coisas que podem ser de outra forma, são apenas manifestações passageiras. Mesmo objetos aparentemente sólidos, como esta cadeira diante de você, um dia eram simplesmente possíveis à beira do não ser. Eles não são permanentes, desaparecem com o tempo. A verdade é que elas são interconectadas como componentes de domínio em uma cadeia de contingências interdependentes, sendo impossíveis de explicar a si só. Em algum momento, devemos supor que existe algo fundamental, algo completamente diferente do que estamos tentando explicar. No entanto, na tradição cristã, judaica e islâmica, a reivindicação central é de que Deus é eterno.
Portanto, uma pergunta sobre a origem de Deus não se aplica a ele por definição. A única maneira de argumentar contra isto é assumir que tudo pertence à categoria da criação, mas isso apenas nos traz de volta ao ponto de partida. A pergunta sobre quem criou Deus pode parecer legítima para alguns, mas eu argumento que não é. Agora, para aqueles que acreditam que o universo criou tudo, quero fazer uma pergunta. Quem criou o Criador do universo? Essa pergunta muitas vezes deixa as pessoas perplexas, e eu mesmo já fiz a muitos cientistas. Lembro-me de uma ocasião em que estava discutindo com alguns cientistas e um físico veio até mim. Ele disse: "É interessante tudo o que você fala sobre Deus, mas você é cristão, e como cristão, você acredita na Trindade, que Jesus era Deus e homem. Isso é absurdo. Você pode me explicar isso?" Eu respondi: "Claro, posso. Mas primeiro deixe-me fazer uma pergunta. O que é consciência?" Ele ponderou por um momento e admitiu que não sabia. Então perguntei: "O que é energia?" Ele respondeu que, como físico, poderia medi-la, mas não sabia o que era. Eu continuei: "Bem, minha pergunta não é sobre isso. Minha pergunta é: você acredita na consciência?" Ele disse que sim. "E você acredita em energia?" Ele novamente respondeu afirmativamente. Eu então disse: "Você acredita nessas duas coisas, mas admitiu que não sabe o que são. Portanto, você é um intelectual." "Não se preocupe com isso," ele respondeu. "Por favor, não me chame assim." E eu concluí: "É exatamente o que você estava prestes a fazer comigo há 5 minutos. Se você não sabe o que é energia, não fique surpreso se a energia, a luz, a gravidade e a consciência são mistérios. Não se surpreenda se todos esses mistérios estiverem contidos em Deus. A pergunta sobre quem criou Deus, na realidade, não é tão complexa quanto pode parecer. A resposta fica clara quando nos referimos a Deus como um ser eterno e temporal. Keith Ward argumenta em seu livro que se alguém perguntasse o que causou Deus, a resposta seria direta. Nada poderia ter trazido à existência uma realidade que transcende totalmente o espaço e o tempo e é autoexistente. Compreender este conceito é perceber que Deus existe além das categorias de início e fim. Tudo o que começa a existir necessita de uma causa. Nada pode originar-se do nada. No entanto, essa proposta inicial não se aplica a algo que seja eterno e atemporal. Não é necessário ter uma causa. Mesmo ateus como Daniel Dennett reconhecem que verdades eternas, como números ou objetos matemáticos, não requerem uma causa porque nunca deixam de existir. O conceito de Deus é precisamente o conceito de um ser eterno e autoexistente, uma necessidade primordial. Dessa forma, a resposta é simples e clara. Deus não tem uma causa, pois ele existe por si mesmo. De acordo com a nossa definição, Deus é o Criador do universo, que transcende todas as limitações do tempo e do espaço. A pergunta sobre quem criou o Criador incriado é como perguntar sobre o som do silêncio ou sobre o que o vazio faz. O que estou tentando ilustrar é que existe uma definição de silêncio que nos impede de fazer tal pergunta. De forma semelhante, quando questionamos quem criou o Criador incriado do universo, estamos seguindo uma linha de raciocínio que não se aplica a ele. Isso nos leva a um ponto importante. Os cristãos fundamentam suas crenças em um Deus que não foi criado, enquanto os ateus muitas vezes fornecem respostas diferentes. Como um ex-ateu, eu também acredito em um Criador incriado, embora minha compreensão fosse diferente. Talvez consideremos a ideia de um gerador de multiverso ou algum ambiente quântico no qual os universos surgem espontaneamente. Independente do que fosse, a ideia era que o universo não tinha sido criado. Todos, em última instância, acreditam na existência de um Criador não criado. Aqui está o centro principal da questão. Todos estes elementos, tempo, espaço e matéria, devem ter surgido ao mesmo tempo. Se houvesse espaço, mas não houvesse tempo, onde você o colocaria? E se houvesse matéria no espaço, mas sem tempo, quando você o colocaria? Tempo, espaço e matéria não podem ser separados. Eles devem coexistir. Não é possível separá-los. A Bíblia aborda essa questão de maneira precisa em apenas 10 palavras. No princípio, Deus criou os céus, o espaço e a terra, a matéria. Portanto, o tempo e o espaço foram criados junto com a matéria.
Esses três elementos formam uma trindade essencial. O tempo abrange passado, presente e futuro. O espaço tem comprimento, largura e altura. A matéria existe nos estados de gás, líquido e sólido. Essa trindade da trindade foi criada instantaneamente, e o Deus que os criou deve estar além deles, transcendendo todas as limitações temporais. Se Deus estivesse sujeito ao tempo, ele não seria verdadeiramente Deus, pois estaria restrito por sua própria criação. O criador deste carro não está preso dentro do motor, manipulando os pistões para você utilizá-lo com eficiência. Da mesma forma, o Deus que criou este universo não está limitado por ele. Ele está além, acima e através do universo. Ele não é afetado por ele. Agora, quando se trata da alegação de Dan de que uma força espiritual não pode ter qualquer efeito sobre um corpo material, isso levanta algumas questões intrigantes. Como explicamos emoções como amor, ódio, inveja, ciúmes, irracionalidade? Se nosso cérebro é apenas uma coleção aleatória de produtos químicos formados ao longo de bilhões de anos, como podemos confiar em nossos próprios processos de raciocínio e nas nossas percepções do que é certo? Lembro-me de ter perguntado anteriormente, de onde Deus veio? E essa pergunta presume que Deus é limitado, o que não é o caso. O Deus que sigo, admiro e acredito não está restrito pelo tempo e espaço. Mesmo que eu tentasse enquadrá-lo em minha mente, em meu cérebro de 3 libras, ele seria digno de adoração. É isso que me fascina. Ele está além da compreensão, e é por isso que o adoro. Isso me lembra das palavras de Beckett. Eu vi quando ele deixou os calcanhares do demônio, o santo da boca, Perrin e equipe. Isso significa que Deus não está limitado por qualquer lugar ou forma. Sua presença é onipresente e transcende todas as fronteiras. Ele veio do nada. Eu fiz essa afirmação em uma reunião há algum tempo, e um homem que era matemático me abordou e disse: "Reverendo, sejamos racionais sobre essa questão que você está discutindo esta noite. Dizer que Deus veio do nada simplesmente não faz sentido. Vamos ser razoáveis." Eu respondi: "Está certo. Vamos ser racionais. A razão pela qual Deus veio do nada é que não havia lugar para ele vir, ou de onde vir. Ele não surgiu de nenhum lugar. E a razão pela qual ele teve que permanecer de pé sobre nada é que não havia nenhum lugar para ele ficar de pé. Ele estendeu sua mão quando não havia nada para agarrar, e pendurou algo onde não havia nada para pendurar. Ele disse para ficar ali." Agora, se você olhar para o livro de Gênesis, no capítulo 1, versículos 26 e 27, verá que ele pendurou este mundo no nada e permaneceu de pé no nada. Ele pegou o martelo de sua própria vontade e pegou a bigorna de sua onipotência. Faíscas voaram, e ele as pegou nas pontas dos dedos e as lançou no espaço, decorando os céus com estrelas. E ninguém disse uma palavra. Ninguém contestou. Não havia ninguém para contestar. Então, Deus mesmo disse: "Isso é bom." Independentemente das crenças individuais, uma coisa é clara: nossa capacidade de compreender a verdade sobre Deus e o universo é limitada. Inclusive, a própria Bíblia descreve isso em várias partes. A ideia de um Criador incriado, um Deus além do tempo, espaço e matéria, desafia nossa compreensão, mas também nos lembra da grandiosidade do desconhecido. No final das contas, a busca pela verdade é uma jornada pessoal e espiritual, e cada um de nós pode encontrar significado e propósito à sua maneira. Examinamos pontos de vista que promovem uma reflexão profunda, uma expansão de pensamento e a compreensão da transcendência divina. Independentemente de onde você esteja em sua jornada espiritual, espero que essas discussões tenham inspirado uma apreciação pela complexidade e beleza do universo e pelo mistério que envolve a divindade. Que Deus te abençoe. Amém.